boa noite a todos, irmãos, irmãs desse nosso planeta, né? Gratidão a todos os irmãos que estão presentes conosco nesse momento. Nós estamos falando de Florianópolis, Santa Catarina, e estamos no ar com mais um programa Secal em Foco. Gratidão a todos os parceiros que nos fazem essa transmissão, a TV Secal, a Rai TV Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e GES Estudo Goiano de Estudos Espíritos. A todos esses nossos parceiros que nos auxiliam, gratidão, e que a gente possa estar sempre junto nesse processo, né, de evolução a todo esse nosso planeta, levando essa mensagem do nosso Mestre Jesus a todos, para buscar um mundo melhor, buscar compreender melhor a essência do nosso Mestre Jesus em seu ensinamento. Hoje, quem vai estar conosco pela primeira vez é um irmão bem conhecido na região do Rio, né? Aqui em Florianópolis é a primeira vez que ele está vindo, é o João Cruz. Ele é do Rio de Janeiro, né? Boa noite, Rio. O Júnior. Boa noite, querido. Como vai, Antônio? Graças a Deus, tudo bem. O tema que o Júnior vai estar trabalhando hoje é psicoterapia reencarnacionista, a terapia da reforma íntima. É um tema que eu sou apaixonado, que é a reencarnação. Eu sempre estudo muito, leio muito nessa parte. Para quem não conhece o Júnior, ele é palestrante, psicoterapeuta reencarnacionista, ministrante de cursos de workshops, médium ostensivo, trabalhador colaborador do Lar de Frei Luiz, do Rio de Janeiro, há 39 anos. Idealizador e fundador do MVMA, Movimento Vida Mais Além, produtor de conteúdos digitais, escritor, músico e palestrante motivacional. Muito bom, gostei do seu currículo, né? O Júnior, ele vai estar conosco agora, né? Antes dele começar, vamos fazer uma prece para a gente manter boas energias para o Júnior, para que ele tenha êxito com o seu mentor, nos trazendo a mensagem da noite de hoje. Amado Mestre, gratidão por mais esse momento de paz, de harmonia, mais esse momento de informação, que possamos nós ser merecedores da sua presença, auxiliando-nos nessa nossa jornada, que possamos trabalhar seus ensinamentos para aprender a lidar com os nossos sentimentos e auxiliar os nossos irmãos que estão à nossa volta. Que a espiritualidade amiga do Secal, o mentor do Júnior, esteja presente com ele, auxiliando ele nessa jornada, e que a palestra que ele vai nos trazer agora, essa mensagem, seja uma palestra de muita paz e muita harmonia. Meu jovem, a palestra é sua, estamos aqui na disposição, qualquer coisa dá um toque, tá? Boa palestra. Gratidão, Antônio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, dar uma boa noite e pedir que Deus ilumine a cada um de nós, trazendo muita saúde, muita paz, muita esperança, muita felicidade, harmonia e, acima de tudo, muita sabedoria para que nós possamos tomar as decisões acertadas a cada dia de nossa encarnação. A palestra de hoje, a nossa explanação é sobre psicoterapia reencarnacionista, a terapia da reforma íntima. Essa logo é a logo da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, a qual eu sou membro, filiado, psicoterapeuta reencarnacionista e ministrante de cursos. Na verdade, nós sempre dizemos na psicoterapia que nós não somos, nós estamos nessa encarnação. Próximo slide. E aí, o que é psicoterapia reencarnacionista, né? Eu diria que é uma nova psicologia que agrega a reencarnação não como um assunto religioso, mas como um assunto científico, visando ajudar as pessoas no seu processo de saúde física, espiritual, emocional e mental, pois ela aborda a reencarnação e visa nos ajudarmos a realmente aproveitarmos a encarnação, mudarmos a maneira como enxergamos e interpretamos a nossa infância e a nossa vida para uma visão mais correta, que é a visão que o nosso espírito tem a esse respeito. Ela visa nos ajudar no amadurecimento também do nosso ego, desde os seus aspectos infantis, adolescentes e adultos inferiores até os aspectos superiores, para um dia nos reintegrarmos à nossa essência divina. O foco principal do nosso tratamento sempre é a mudança gradativa da versão persona para o mais próximo possível da versão espírito. Versão persona, na realidade, é o nosso personagem. Como eu disse agora, eu não sou o Júnior, eu estou Júnior.
tá? Cada um de nós tem uma versão persona e tem uma versão espírito. A versão espírito é a nossa essência, o nosso ser imortal. A nossa versão persona, ela tem um prazo de validade, ela tem uma duração, tá? E que nós possamos sempre compreender que a nossa versão persona, ela é essencial, mas ela é temporária. Realmente, o que vivencia, o que traz sabedoria, o que traz conhecimento e o que faz com que nós possamos aproveitar de verdade uma encarnação é nós agirmos com a nossa versão espírito. Próximo, por favor. Esse é um livro que todos conhecem na filosofia kardecista, na doutrina espírita. Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz, né? E é um livro onde o Dr. Barcelos ele traz uma informação muito importante. Próximo, por favor. Ele foi editado em 1946, tá? Em uma palestra do Dr. Barcelos, que é um psiquiatra desencarnado, tá? Essa palestra é realizada no nosso lar, nas páginas 32 a 34, é antecipada a vinda de uma nova psicologia baseada na reencarnação. E o Dr. Barcelos afirma: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. E ele diz: faltam as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. Ou seja, a psicoterapia reencarnacionista ela já é antecipada pelo Dr. Barcelos em 1946. Por isso que nós dizemos, a psicoterapia reencarnacionista é uma nova psicologia e com total respeito aos nossos colegas psicólogos e psiquiatras, por quem temos muita admiração. Mas a psicoterapia reencarnacionista ela é uma proposta de expansão, pois ela traz justamente a reencarnação e a coloca na prática de consultório, pois, na realidade, sempre existiu um antes e vai existir um depois. Nós não formamos a personalidade ao nascermos, na nossa infância. Na realidade, ela é a continuidade da nossa vida anterior. Ou seja, muitas pessoas pensam que tudo se inicia na infância, quando nascemos, e termina com a morte do corpo físico. Esse é um ledo engano, porque a nossa infância é a continuação da nossa existência anterior. E ao desencarnarmos, iremos para o plano espiritual, né, no período intervidas, tá? Iremos trabalhar para nos prepararmos para uma nova encarnação. E aí nasceremos novamente como crianças, até porque eu brinco, ninguém nasce adulto. E nós precisamos muito dessa encarnação para compreendermos a nossa verdadeira missão aqui, que nós trazemos sempre na nossa personalidade congênita, tá? E ao buscarmos a personalidade congênita, nós encontramos as pistas para a nossa proposta de reforma íntima. Próximo, por favor. Livro dos Espíritos, questão 399. Por que nós trazemos esse livro no meio dessa palestra? Porque é importante explanarmos sobre um assunto. Muitas pessoas dizem que reencarnação é uma dádiva, mas que a recordação de vidas passadas é uma violação da lei do esquecimento, uma violação ética, né? Principalmente quando se incentiva o reconhecimento de pessoas em vidas passadas, ou personagens. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas criticam a regressão, tá? E nós até entendemos, porque, infelizmente, sem querer criticar ninguém, existem profissionais que não foram bem preparados e eles usam a regressão de uma maneira equivocada, e que nós vamos conversar sobre isso lá na frente. Mas eu diria para vocês que a regressão terapêutica ela é permitida, sim, desde que o comando seja dos mentores espirituais da pessoa.
Vocês vão ver agora no próximo slide o que eu quero dizer. Próximo, por favor. Na questão 399, sobre o esquecimento do passado, os espíritos dizem como deve ser uma investigação do inconsciente, uma regressão, para que ela seja ética, como é realizada pela nossa escola, a Escola de Psicoterapia Reencarnacionista. E os mentores dizem, olha, Livro dos Espíritos, questão 399, uma obra trazida por Allan Kardec. Olha o que os espíritos, os mentores dizem. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência. E essa vaga consciência, essas lembranças, lhes podem ser reveladas. Porém, esta revelação, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, sempre com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Porque fazer uma investigação do inconsciente, ou uma regressão terapêutica, para satisfazer curiosidade, para mostrar para as pessoas o que elas queriam buscar, o que elas queriam saber, ou reconhecer pessoas, personagens em vidas passadas, isso sim é uma violação à ética da lei do esquecimento. Por isso, nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, respeitamos muito essa ética e não incentivamos esse reconhecimento de pessoas em vidas passadas, personagens em vidas passadas. O próximo, por favor. Esse é um grande homem e que se tornou um grande amigo. A origem da psicoterapia reencarnacionista, na realidade, é uma origem, uma criação do mundo espiritual, e ela veio para a Terra em 1996, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, através do meu querido amigo e irmão, Dr. Mauro Quitico, médico, homeopata, formado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1971. Dr. Mauro Quitico, ele não é somente fundador e patrono, como presidente por vários anos, mas também é o atual diretor de ensino da BPR. Eu tenho um orgulho muito grande de ter o Dr. Mauro Quitico como amigo. Eu chamo o Dr. Mauro Quitico de mestre, porque eu estudei com ele por 4 anos. A minha formação em psicoterapia reencarnacionista, eu devo a ele. As minhas graduações extras, especializações, já não fiz com o Dr. Mauro Quitico, porém, ele foi um mentor encarnado na minha vida. E eu tenho a alegria também de ter me tornado ministrante de cursos da BPR e ter o Dr. Mauro Quitico como meu amigo e meu parceiro, dando aulas. Inclusive, em outubro, vamos iniciar uma nova turma em Niterói, no Rio de Janeiro. Em agosto, agora, está iniciando uma turma através da Josi Correia, que é ministrante também, e do Dr. Mauro Quitico, no Rio de Janeiro, tá? Lá em Botafogo, se eu não me engano. Não tenho endereço agora, mas é bem interessante. Quem sabe, né, em breve, nós teremos também uma turma nova em Florianópolis, né? Acredito até que outros ministrantes já estejam trazendo os cursos de psicoterapia para o estado de vocês, mas acredito que possamos, em breve, estarmos visitando vocês aí, para que a gente possa, no mínimo, tomar aquele cafezinho amigável. Próximo, por favor. E aí, dando continuidade ao que é a psicoterapia reencarnacionista, né? Como eu já disse, ela é uma moderna escola psicológica que aborda a reencarnação baseada no entendimento da noção de personalidade congênita. Nós vamos falar sobre personalidade congênita daqui a pouquinho, mas isso é algo muito simples. Personalidade congênita é um padrão comportamental repetitivo que nós trazemos de vidas passadas. Ou seja, nós somos assim porque nós já nascemos assim. Muitas vezes nós trazemos tristezas, mágoas, ressentimentos, medos, traumas, fobias, pânicos, como também alegria, felicidade.
tudo isso vem na nossa personalidade congênita. Tá? A finalidade principal da psicoterapia reencarnacionista é nos ajudar a mudarmos a maneira equivocada como interpretamos a nossa infância e a nossa vida, que é a nossa versão persona, para uma visão mais correta, mais ampla, que é a nossa versão espírito. Ela visa irmos nos libertando do comando do nosso ego, passando esse comando para o nosso eu superior e nossos mentores espirituais nos ajudando. Ela visa nos ajudar a realmente aproveitarmos a atual encarnação, fazendo a nossa reforma íntima e na busca também de resgate com espíritos conflitantes, aqueles que muitos chamam de obsessores, e eu prefiro chamar de desafetos do presente e do passado. Falando um pouquinho sobre a questão do comando do ego, poucas pessoas sabem que o ego ele tem 4 níveis: infantil, adolescente, adulto e ancião. E os 3 primeiros níveis, infantil, adolescente e adulto, eles têm subníveis, tá? Inferiores e superiores. A nossa missão aqui é irmos amadurecendo o nosso ego, parando de agir com os níveis inferiores e passando a agir com os níveis superiores. Próximo, por favor. A psicoterapia reencarnacionista, olhem que coisa interessante, é a mesma terapia utilizada no período intervidas. Só que lá ela é chamada de telão. Aqui ela é chamada de psicoterapia reencarnacionista. Lá, realmente, é um telão holográfico, abre um telão. Aqui, por enquanto, é tudo na nossa tela mental. Tá? Daqui a alguns anos, com certeza 50, 60 anos, acredito, como eu canso de ver lá no Lar de Frei Luiz, nas sessões de cura e materialização, os espíritos irão se materializar. E nós seremos aqui, nós uma vez, seus auxiliares, pois eu sempre digo que os verdadeiros terapeutas são os mentores. Nós somos auxiliares dos terapeutas na Terra. Eles precisam de nós e nós precisamos deles. A psicoterapia reencarnacionista, como já afirmei, é uma nova escola psicológica adequada às pessoas que acreditam na reencarnação e não querem mais tratar seus dramas e conflitos apenas a partir da infância, e sim querem ir mais além, querem saber para o que reencarnaram, qual a sua proposta de reforma íntima, querem reconciliar-se com antigos desafetos, querem realmente aproveitar a encarnação, e reintegrando o seu ego ao seu eu superior e voltar para casa como vencedores de si mesmos, ou seja, vencedores dessa missão. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma estatística espiritual que diz que 90% dos espíritos que desencarnam, que aportam na pátria espiritual, ao chegarem, eles são tocados por um profundo estado de arrependimento, por não terem aproveitado mais uma encarnação, por terem desperdiçado mais uma encarnação. E as questões mais ouvidas quando esses espíritos aportam na pátria espiritual são: ah, se eu soubesse, ah, se eu lembrasse. E aí vêm os mentores e os acolhem, os acalmam e dizem: fique tranquilo, meu irmão, você terá uma nova oportunidade. Você irá passar um tempo aqui na pátria espiritual, irá estudar, irá se cuidar, se tratar nos hospitais espirituais, nas colônias, até o momento que vai chegar e você vai ter uma oportunidade de reencarnar novamente. Porém, se você não aproveitar de verdade essa experiência aqui no plano espiritual e não assumir de verdade o compromisso de evoluir, principalmente, se possível, pelo amor, ao invés de escolher novamente pela dor, porque a dor, ela não faz você evoluir muito, e o amor, sim. A chance de você errar novamente, caso não corrija o raciocínio, não mude os pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, é de, novamente, 90%. E poucas pessoas sabem também que você pode evoluir pelo amor ao invés de pedir para evoluir pela dor. O que seria evoluir pela dor? É você acreditar num Deus mosaico,
da era do olho por olho, dente por dente, você acreditar que porque você fez muito mal a pessoas no passado, que você tem que pagar, você tem que reencarnar para sofrer. O sofrimento não traz muita evolução. A dor é comum a todos. Sofrimento é uma questão de escolha. E um conselho que nós damos sempre é: aprenda a evoluir pelo amor. Por mais que você tenha cometido equívocos no passado, aproveite a tua oportunidade no plano espiritual e peça para evoluir pelo amor. Evoluir pelo amor é acreditar num Deus crístico, aquele que trouxe o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. É você praticar o bem, é você usar bem do teu livre-arbítrio para que você aproveite de verdade essa encarnação. E aproveitando, falando sobre livre-arbítrio, nós temos 2 livre-arbítrios, poucas pessoas sabem disso. Um deles é o livre-arbítrio pré-encarnatório, quando você está no plano espiritual, tá? Preparando a tua próxima encarnação. Eu faço até uma brincadeira, normalmente na prática de consultório, eu pergunto: onde é que você estava 1 ano antes de reencarnar? Muitos falam, não sei, outros dizem no umbral. E eu digo sempre, não, você estava no plano espiritual. E imagina você lá no plano espiritual, olhando aqui para baixo, preparando tua encarnação, tua reencarnação. Por que será que você veio filho ou filha desse pai, dessa mãe, com esse irmão, com essa irmã, nessa família pobre ou rica, numa cor de pele branca ou numa cor de pele preta, numa família abastada ou numa família com dificuldades? Reflitam bastante sobre isso. Ninguém erra de endereço. O acaso não existe. Tá? A reencarnação é uma grande dádiva e nós precisamos aprender a evoluir. E nós temos também o livre-arbítrio encarnatório, que te possibilita fazer escolhas quando você já está encarnado, pois fatalidade e determinismo, com certeza, não existem. Tudo é fruto do nosso livre-arbítrio. Bom conselho é fazer boas escolhas. O próximo, por favor. E aí, falando nesse termo, investigação do inconsciente, que há pouco tempo atrás, eu, quando comecei a estudar psicoterapia reencarnacionista, há quase 14 anos atrás, era regressão, depois passou para regressão terapêutica, e hoje, investigação do inconsciente, que inclusive é o nome que foi sugerido por Freud, Jung, Charcot deram continuidade nisso, dentre outros continuadores. O que é a investigação do inconsciente? Ela é uma recordação ética de nossas vidas passadas, com os acessos a vidas passadas direcionados pelos mentores espirituais de cada pessoa, respeitando a lei do esquecimento, como já disse na questão 399 do Livro dos Espíritos. É como se fosse o telão aqui na Terra. Como eu disse, lá é o telão, aqui é psicoterapia reencarnacionista. Agora, pontos importantes. Nós não atendemos o desejo, a vontade, a curiosidade da pessoa em tratamento, nem direcionamos a recordação. Infelizmente, tem muitos profissionais que trabalham assim. Nós respeitamos tanto o livre-arbítrio deles, como também das pessoas que os procuram. Nós não trabalhamos assim. Psicoterapeutas reencarnacionistas não trabalham assim. Como também nós não incentivamos o reconhecimento de pessoas, personagens no passado. Pois, na realidade, não importa quem você foi, mas sim como você foi. O que você traz na sua personalidade congênita, onde os mentores te mostram e te dão as pistas para a tua proposta de reforma íntima nos processos de investigação do inconsciente. Como escrito aqui, é uma das ferramentas básicas da psicoterapia reencarnacionista, sendo realizadas algumas sessões durante o tratamento, que deve ter a duração de vários meses e, às vezes, até alguns anos. O próximo, por favor. Olha os benefícios da investigação do inconsciente, que chamavam antigamente de regressão. As investigações do inconsciente, pelo método da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, elas oportunizam que as pessoas, a critério dos seus mentores espirituais, acessem algumas vidas passadas
e os períodos intervidas subsequentes a cada uma delas. O período intervidas é quando você já está desencarnado no plano espiritual, tá? E existem 3 grandes benefícios. O primeiro deles é os portadores de fobias, transtorno do pânico, depressões severas advindas de vidas passadas, dores físicas crônicas, etc., podem ser desligados das situações causais, com resultados de bons a ótimos. Ou seja, durante o processo de investigação do inconsciente, cordões energéticos que te ligavam ou ainda te ligam a personagens ou situações traumáticas em encarnações passadas, eles podem ser desligados. E você, através da correção do raciocínio, da mudança de pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, pode curar fobias, medos, traumas, pânicos, ou, no mínimo, melhorar bastante. Essa é a nossa missão, auxiliar as pessoas a terem uma melhoria e, se possível, uma cura de tudo que as incomoda. Tem um lema que eu gosto muito, que é a investigação do inconsciente. Buscamos no passado, seja nessa vida ou em outras vidas, as causas que tanto nos incomodam no presente, para que possamos viver um presente e um futuro melhor. Olha o segundo ponto. Encontrar o que o Dr. Barcelos chama de personalidade congênita em Obreiros da Vida Eterna, que é a chave para o entendimento da nossa proposta de reforma íntima. Quando você encontra a tua personalidade congênita e você se vê lá atrás, numa vida passada, com uma mágoa que você ainda tem hoje, com medo que você ainda tem hoje, com, exemplo, um pânico de local escuro, um pânico de altura, uma dor aparentemente sem explicação para a medicina da Terra, seja física, seja crônica, e você consegue se desligar desses cordões energéticos, isso é o que nós queremos sempre, ajudar as pessoas para que elas possam corrigir o raciocínio, como eu já disse, mudar pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes e fazerem de verdade a sua reforma íntima. Por isso que nós sempre dizemos, a psicoterapia reencarnacionista, tá? Ela é uma proposta, tá, completa, tá, de reforma íntima, tá? De reforma da alma. E ela também é a terapia do questionamento, pois ela nos ensina a pensar, a sentir, a agir. O primeiro pilar, que é a versão persona, a versão espírito, que é a correção do raciocínio falível do homem, fala sobre isso, que nós temos que corrigir os nossos raciocínios para que possamos mudar pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes. E o terceiro ponto, que é muito interessante, quando nós fazemos uma investigação do inconsciente, já saímos daquela vida, já estamos no plano espiritual, desencarnados, sendo tratados, tal, é nós recordarmos como somos quando estamos no mundo espiritual, período intervidas, o que estudamos, ao que nos dedicamos, qual a programação para a próxima encarnação, etc. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ponto ótimo, que é como se fosse a chave principal do tratamento com a psicoterapia. Porque quando você encontra o ponto ótimo no plano espiritual, você já conseguiu se desligar de todas aquelas situações traumáticas que te incomodavam numa vida anterior. O próximo, por favor. E aí, como eu falei ainda agora, personalidade congênita. Nós somos a continuação daquele que fomos nas vidas anteriores. Nós não formamos a nossa personalidade na infância, e sim ela vai aflorando desde a infância e no decorrer da vida. Essa compreensão é a chave para entendermos a nossa proposta de reforma íntima. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna. O sucesso nessa missão depende de nos libertarmos do comando do nosso ego e promovermos a mudança da versão persona para a versão espírito. Nós somos como somos porque nascemos assim, e mais as influências da infância que pedimos e os fatos da encarnação. A nossa infância, normalmente, ou nós pedimos, ou aceitamos, ou necessitamos. E os fatos da encarnação, que iremos falar daqui a pouco, como gatilhos e armadilhas,
elas podem nos ajudar e, às vezes, pode até complicar um pouquinho esse processo. Próximo, por favor. E aí, esclarecendo só o que é versão persona e versão espírito. A versão persona é como entendemos e interpretamos os fatos e circunstâncias da infância e como entendemos as situações durante o decorrer da vida, o decorrer da encarnação. É um raciocínio geralmente não reencarnacionista, frequentemente baseado na vitimação, no vitimismo e na raiva, causador de muitas doenças físicas, psíquicas e mentais. A versão espírito é como entendermos a nossa infância e a nossa vida depois de desencarnados, lá no mundo espiritual, olhando o telão e comentando com os orientadores. A nossa história de vida, desde a infância, é verdadeira, mas a maneira como a enxergamos e interpretamos geralmente é equivocada. Essa correção é realizada na terapia utilizada no período intervidas, mas agora, através da psicoterapia reencarnacionista, é possível ser realizada durante a encarnação. E aí eu faço uma colocação. Para que você vai esperar desencarnar novamente, chegar lá do outro lado e falar: ah, se eu soubesse, ah, se eu lembrasse? Como chega o mentor e fala, você vai ter uma nova oportunidade. A oportunidade é agora, você já está reencarnado. Para que você vai esperar? Não, é agora, aqui. Aproveita a tua encarnação, corrigindo o raciocínio, mudando pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes. Aí sim, de verdade, você cria grandes possibilidades, amadurecendo o teu ego e reintegrando, tá? Esse ego, a tua versão espírito, o teu eu superior, de você cumprir bem a sua missão. Próximo, por favor. Bem interessante, olha, a ética da investigação do inconsciente. Para que a investigação do inconsciente seja como telão aqui na Terra e possamos conciliar a recordação de vidas passadas com a lei do esquecimento, é obrigatório o comando ser dos mentores da pessoa, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 399. Para isso, é obrigatório a recordação não ser direcionada para a queixa da pessoa, para o motivo de sua consulta, o seu desejo ou curiosidade. Isso seria um comando do terapeuta, com uma grande possibilidade da pessoa acessar o que era para permanecer vedado, infringindo, aí sim, a lei do esquecimento. E segundo, nunca incentivar o reconhecimento de pessoas no passado. Se a pessoa acreditar que reconheceu alguma pessoa de hoje no passado, em uma situação traumática, após a sessão deve ser desestimulada nessa convicção, pois os mentores não trabalham assim. Então, na maioria das vezes, olha essa frase, na maioria das vezes, ela será fruto de uma fantasia ou imaginação baseada em sua mágoa ou raiva de alguém de sua vida atual. Olha só, existem casos raros que os mentores autorizam o reconhecimento de personagens em vidas passadas, mas desde que seja para terminar com um conflito, terminar com uma briga que vem de séculos e séculos e séculos, porque ambos esses espíritos estão dispostos, estão querendo encerrar esse processo. Mas isso é muito raro. Normalmente, o que os mentores fazem, é incentivar para que você possa compreender a tua personalidade congênita, eles te mostram as pistas para a tua proposta de reforma íntima, eles te ensinam na correção do raciocínio, mudança de pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, para que possam ser feitos os desligamentos dos cordões energéticos. Pois, como eu disse, o que mais importa é como você foi, e não quem você foi. Próximo, por favor. E muitas pessoas me perguntam, existem riscos no processo de investigação do inconsciente, regressão terapêutica? E nós dizemos que sim, os riscos são mínimos, desde que você respeite as éticas e, principalmente, tá,
o que a BPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, nos ensina. Os riscos físicos. Pessoas com problemas cardíacos que já apresentaram quadros de angina, de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, hemorrágico ou isquêmico, ou que sofrem de hipertensão arterial sem controle médico. Essas pessoas nós não aconselhamos fazer a investigação do inconsciente presencial, nela própria, mas existe a investigação do inconsciente não pessoal, chamada IINP, onde um colega da nossa escola, um psicoterapeuta, colega, ele deita, é um termo que nós usamos, ele deita para regredir, para fazer a investigação do inconsciente, no lugar dessa pessoa que não está preparada ou que existem riscos. E incrível, porque esse colega ele só sabe o primeiro nome dessa pessoa, e os resultados são de bons a ótimos. Pessoas muito idosas também deve-se avaliar a equação risco-benefício. Geralmente não é realizada, pois essas pessoas muitas vezes não podem se sujeitar a emoções fortes. Nas gestantes, o ideal é realizar o procedimento, se for necessário, após o nascimento do bebê. Se necessário, utilizar a investigação do inconsciente não pessoal realizada por um psicoterapeuta da nossa escola, como eu citei na questão dos riscos físicos. Próximo, por favor. Riscos psicológicos. Esse é bom prestar bastante atenção. Pode ocorrer um dano psicológico se o comando for do terapeuta e não dos espíritos superiores, em que a pessoa pode acessar informações que não deveria acessar, saber o que deveria permanecer vedado, recordar o que não vai conseguir lidar depois, o que seus mentores espirituais não gostariam que recordasse, mas que, pelo respeito ao livre-arbítrio de cada um, permitem que seja acessado, já que o terapeuta e a pessoa assim o desejaram. Ninguém está aqui para criticar ninguém, mas nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, seguimos uma linha ética e respeitosa. Também, se o terapeuta incentiva o reconhecimento, o que nós não fazemos. A nossa escola tem nesse critério ético uma de suas mais fortes bandeiras. O próximo, por favor. Riscos terapêuticos. Um procedimento mal feito pode provocar o surgimento de uma fobia, do pânico, de uma depressão severa, de uma dor física crônica e etc. Se for encerrada durante um fato traumático ou logo após o seu final, mesmo com a utilização de catarse, esvaziamento de emoções, ressignificação, reprogramação de memória, etc. Para evitar que isso ocorra, o método da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista preconiza a obrigatoriedade que a recordação de uma vida passada somente seja enterrada no ponto ótimo, que é o momento da estadia no período intervidas em que a pessoa já estava ótima, ou melhor possível, sem mais nenhum dos sintomas que apresentava quando estava na Terra. E olha essa frase: onde termina a recordação, a investigação, a regressão, fica a sintonia. Temos uma regra de ouro que é exatamente isso. Onde termina a investigação do inconsciente ou regressão, fica a sintonia. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está andando de cavalo, de repente num pasto, num gramado, tem uma cobra, o cavalo se assusta, empina, você cai, bate com a cabeça numa pedra e desencarna. Aí muitos profissionais acham que encontraram o momento da tua morte, que é o suficiente, e encerram o processo. Grande erro. Porque a chance de você ficar com uma dor de cabeça 7 dias, 15 dias, um mês, uma enxaqueca crônica, ou com uma dor no pescoço, ou com uma dor muscular, é muito grande. Por quê? Encerraram o processo no momento errado. Pode usar catarse, reprogramação de memória, ressignificação, o que quiser. Pode até melhorar, mas é um grande equívoco. E que me perdoem os profissionais que trabalham assim. Para evitar que isso ocorra, o método da BPR preconiza a obrigatoriedade que a recordação de uma vida passada somente seja encerrada no ponto ótimo. Então, vamos lá. Você desencarnou.
Você encontrou uma vida passada, onde você estava encarnado, você desencarnou com o tombo do cavalo, bateu com a cabeça. Aí nós acompanhamos esse processo, nós vamos observar, vamos te ajudar a recordar como você saiu daquela situação traumática do seu desencarne, como foi a tua subida para o plano espiritual, tá? Quem veio te ajudar, se foi uma luz, se foi um mentor, se foi um anjo, se foi algum familiar. A gente até brinca, será que Jesus mandou alguém para te buscar, para te ajudar? E aí nós vemos como é que é essa subida. Normalmente acompanhamos a tua chegada no plano espiritual, normalmente você vai para um hospital ou para um gramado, tá? Fica adormecido por um tempo, não consegue ver muitas coisas, porque você chega da Terra com a tua frequência e com a tua faixa vibratória muito baixa. Daqui a um tempo, através de fluidoterapia, passes magnéticos, você vai aos poucos melhorando, você começa a enxergar. E aí, com o tratamento, você vai vencendo etapas, até que você já começa a ver espíritos, irmãos, você já começa a conviver com eles, começa a andar pelas colônias ou pelos locais. Você, daqui a pouco, já começa a ajudar, colaborar. Você pode, daqui a pouco, já estar estudando, né? Muitas vezes trabalhando, ensinando, preparando, daqui a um tempo, já até uma próxima encarnação. Mas isso é muito relativo, vai de espírito para espírito, até porque da quarta dimensão em diante nós não temos tempo, largura, espaço e profundidade. O tempo é uma convenção da nossa terceira dimensão. Porém, no plano espiritual, você passa por todo esse processo. Até o momento que você chega no que a gente chama de ponto ótimo, ou melhor, que você ficou. Nesse momento, aquelas sintonias, com aquelas vibrações, medos, traumas, perdas, fobias, que você tinha naquela vida anterior, já foram desligadas, tá? E aí sim, você está no que a gente chama de ponto ótimo, que é o momento que você está estável, que você está bem, ou melhor que você ficou possível, porque nem sempre existe um ponto ótimo. Nesse momento, sim, nós podemos encerrar o processo de investigação do inconsciente e regressão terapêutica. Nunca no fato traumático, pois, regra de ouro, aonde termina a investigação do inconsciente, fica a sintonia. Próximo, por favor. Riscos éticos são as recordações direcionadas pelo próprio terapeuta para a queixa da pessoa, para o motivo de sua consulta, para o que a pessoa quer curar ou saber. E pior, promover o reconhecimento de pessoas no passado, ou seja, sessões não comandadas pelos mentores espirituais da pessoa. Com frequência, esse proceder, mesmo bem intencionado, agrava o comprometimento entre pessoas. E o terapeuta pode entrar no comprometimento delas, o que pode ocasionar séculos ou milhares de anos para ser resolvido entre eles. Eu sempre faço uma colocação que karma não é sofrimento. Karma nunca foi sofrimento. Karma é oportunidade de evolução. Karma é oportunidade de aprendizado. Infelizmente, muitas pessoas alimentam esse equívoco do karma, resgate, sofrimento, pagar, sofrer. Eu acho que já chegou a hora de nós começarmos a mudar essa maneira de pensar, sentir e agir. No Movimento Vida Mais Além, nós temos um grupo de estudos de despertar consciencial e de evolução consciencial, que nós aprofundamos muitos estudos, sim, tanto de reencarnação como de doenças, inclusive muitas coisas que nos foram trazidas através do Velho Testamento e do Novo Testamento, que são para que nós possamos questionar e refletir, mas nunca criticar, porque nós queremos sempre que as pessoas nos questionem. Inclusive, a psicoterapia reencarnacionista é a terapia do questionamento. Tá? E, ao final dessa explanação, dessa palestra, dessa singela palestra, eu vou me colocar à disposição de vocês para tirem dúvidas, queiram perguntar alguma coisa. Não teremos muito tempo, mas uns 10 minutinhos para isso. E, independente, quem quiser nos procurar depois, através de WhatsApp, através de redes sociais, fiquem à vontade. Tá? O próximo, por favor. O quinto e último risco, obsessão espiritual.
Para evitar que a recordação terapêutica a vidas passadas oportunize que um espírito do passado, um amigo, um ex-companheiro ou até um outro personagem encontre alguém nessa vida atual, a orientação do mundo espiritual é que a recordação de uma vida passada seja obrigatoriamente encerrada no ponto ótimo, pois naquele momento do período intervidas não havia mais essa possibilidade, ou seja, os buracos, as brechas, né, os canais no ponto ótimo, eles são fechados. Então, um personagem do passado, um inimigo ou até um ex-companheiro não tem a menor possibilidade de vir para o presente. Isso é intensivamente ensinado no curso de formação e recomendado que seja seguido por todos os psicoterapeutas de nossa escola. Nós, ministrantes, nós passamos por uma formação muito longa. Nós começamos como psicoterapeutas, né, nos graduamos, depois somos convidados para a monitoria júnior, aprovados, somos convidados para a monitoria sênior, aprovados, somos convidados para fazer o curso para ministrante, depois prestamos exame para a banca de ministrante da BPR, até nos tornarmos ministrantes. Isso é um processo bastante longo, bastante criterioso, e por isso existe toda uma ética, tá? E nós temos que seguir à risca o que a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista exige de nós. Próximo, por favor. O tratamento ele é feito de uma primeira consulta, depois reconsultas, intercalados com sessões de investigações do inconsciente, sejam IDIs, que é a investigação do inconsciente, ou INPs, investigações do inconsciente não pessoais. As consultas e reconsultas têm a duração de 1 hora, as reconsultas também. As investigações do inconsciente, elas têm normalmente aproximadamente 2 horas, tá? Nós incentivamos a pessoa a reler a sua infância sob a ótica reencarnacionista, como evoluir consciencialmente, como entender o benefício dos gatilhos, tá? O que são gatilhos? São fatos, situações, circunstâncias ou pessoas, muitas vezes agradáveis e muitas vezes desagradáveis, que mostram nossas qualidades e nossas imperfeições. As qualidades nós gostamos, as imperfeições não. Porém, esses gatilhos que mostram nossas imperfeições, tá? Eles são verdadeiros mestres, porque vêm colaborar com a nossa melhoria, inclusive com a nossa reforma íntima. Como detectar também as armadilhas terrenas, como aproveitar realmente essa encarnação. São armadilhas. Armadilha, na verdade, é tudo aquilo que agrada o nosso ego, mas não contribui em nada para a nossa evolução. Por isso, a gente tem que tomar cuidado para não cair nas armadilhas. A própria encarnação é a maior de todas as armadilhas. Dinheiro, poder, beleza, né? São grandes armadilhas. O principal é você tentar não cair nelas. E, se por acaso cair, aprender como sair delas. E a psicoterapia nos ensina bastante como agir nesses casos. Falamos sobre o que os mentores vão mostrando no telão, o entendimento de sua personalidade congênita, etc. Além das grandes melhorias ou curas das fobias, pânico, depressões severas, dores físicas crônicas e mais, recentemente, os casos de transtorno do espectro autista, fogo selvagem e outras patologias com origem no passado. Eu falei antes com os meus amigos que a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, ela tem um departamento científico e um departamento beneficente, aonde são estudados vários casos, como a epidermose boliosa, que é conhecida como pênfigo ou fogo selvagem. Existe um núcleo, através do grupo São Miguel, tá? Que é idealizado e fundado pelo Dr. Mauro Quitico, tá? Que atende gratuitamente, junto com os colaboradores, pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Como eu disse, gratuitamente. Basta acessar o portal da Associação Brasileira de Psicoterapia e obter maiores informações. O site vai estar no final, tá? Tanto o site da BPR como o meu site. E outras doenças também, né? Que muitas vezes, patologias que não têm ainda explicação ou cura para a medicina da Terra, como a fibromialgia, e que nós trabalhamos, estudamos, e já temos casos de melhoria muito grande,
tanto de epidermose bulhosa, como de fibromialgia, como melhorias também de crianças que têm a questão do TEA, do transtorno do espectro autista, né? Sabendo que essas pesquisas ainda estão muito no início, mas nos traz uma alegria muito grande em poder colaborar, né? Com a medicina, com a psicologia, com a psiquiatria. Como eu sempre digo, nós somos uma proposta de expansão para as ciências oficiais, né? O próximo, por favor. A psiquiatria e as influências espirituais. A psiquiatria, não lidando com a realidade espiritual, atribui a doença mental ao cérebro, quando, na realidade, o cérebro é apenas o codificador. As doenças do pensamento são, em sua maioria, originárias das encarnações passadas e sintonias com níveis inferiores espirituais. Nosso querido amigo Dr. Bezerra de Menezes tem um livro que tem o título de A Loucura sobre Novo Prisma, que ele fala exatamente sobre as doenças do pensamento que são causadas por obsessores, desafetos do passado, desafetos do presente. Se você for visitar um manicômio ou uma clínica psiquiátrica, muitos dos irmãos que estão internados lá não são doentes mentais. Eles são, muitas vezes, médiuns em desequilíbrio que sofrem por processos obsessivos compulsivos. Tá? Inclusive, eu tenho o hábito, tenho colegas psiquiatras, psicólogos que me procuram, que nos procuram, quando eles querem conversar sobre alguma suspeita, e nós sempre dizemos que é importante pedir uma ressonância magnética, uma tomografia da calota craniana, para ver se não tem nenhum tumor no lobo temporal, calota occipital. Também procurar um endocrinologista, para que possa fazer uma bateria de exames com as enzimas, para ver como é que estão os órgãos, também com anticancerígenos, porque se os exames, tomografia, ressonância ou hemograma completo não acusarem nada, a gente sempre já recomenda antes. Procura uma casa espírita, como está aqui, ó, Psicoterapia Reencarnacionista, recomenda a investigação e o tratamento espiritual gratuito em centros espíritas ou espiritualistas, para as pessoas que afirmam ver seres, ouvir vozes, que apresentam ideias e atitudes estranhas, incompreensíveis, mas nunca critica e sugere a interrupção de um tratamento psiquiátrico, nem interfere no mesmo, porque são nossos colegas e nós temos um profundo respeito por todos eles. Próximo, por favor. Estamos chegando no final da explanação, e isso aqui é bem interessante. Ó. Por que a psicologia e a psiquiatria oficiais não lidam com a reencarnação? No ano 553 d.C., o imperador Justiniano conclamou o Segundo Concílio de Constantinopla, para decretar que a reencarnação não existe. Para isso, ele convidou apenas os bispos não reencarnacionistas. A sua esposa Teodora, filha de um cuidador de ursos do anfiteatro Bizâncio, que era uma ex-cortesã, havia mandado matar antigas colegas de profissão e, assustada com o que lhe disseram das consequências da lei do karma, tá? Pediu para que seu marido convocasse esse concílio para escapar desse cruel castigo divino. O Papa Virgílio foi sequestrado e mantido prisioneiro de Justiniano por 8 anos, por ter se oposto e ter se recusado a participar do concílio, do Segundo Concílio de Constantinopla. Dos 165 bispos presentes, 159 eram não reencarnacionistas, e foi decretado que reencarnação não existe. Próximo. Por isso, a Igreja Católica tornou-se uma igreja não reencarnacionista, e as outras dissidências, ou suas dissidências, levaram consigo esse dogma. Com o predomínio no Ocidente dessas igrejas não reencarnacionistas, criou-se no consciente coletivo mental ocidental a ideia de que reencarnação não existe, dentro do que formatou-se a filosofia, a psicologia e a psiquiatria ocidentais, que também, por coerência, não lidam com reencarnação. No Oriente é tudo bem diferente, mas no Ocidente não. Tá? Próximo, por favor. A Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, ela foi fundada no dia 10 de agosto de 2004, por um grupo, na verdade, um pequeno grupo de idealistas,
ela ministra curso de formação, por enquanto, já são mais de 14 estados, tá? Se eu não me engano, são 17 agora, porque essa é uma estatística de 2022. E conta, no momento, aqui está 38 ministrantes, mas eu acho que já são 42, 43 ou 44. Centenas de alunos em formação e cerca de 2.000 psicoterapeutas reencarnacionistas formados, atuando em mais de 100 cidades brasileiras. Quem quiser saber um pouco mais sobre tudo que eu disse agora, é só entrar no portal ABPR, www.portalabpr.org. Como também no meu site, www.juniorcruzpr, abreviatura de psicoterapia reencarnacionista.com.br, www.juniorcruzpr.com.br, ou nas minhas redes sociais, Júnior Cruz PR Oficial. Teria imensa alegria e prazer de tirar todas as dúvidas das pessoas, as pessoas que necessitem de tratamento, as pessoas que necessitem de acolhimento, de apoio, de ajuda, de incentivo. Nós estamos aqui para isso. Próximo, por favor. Por enquanto, até 2022, existem cursos de formação em 14 unidades da federação. Como eu falei, já são mais, porque agora já tem Acre, Roraima, Rondônia, dentre outros, tá? E vai expandindo cada vez mais. Essa é a nossa missão, né? Atender as pessoas para ajudá-las com a sua saúde física, espiritual, emocional e mental, como também nos seus estados emocionais que tragam uma felicidade, né? Um convívio harmonioso em sua família, social, e dentre outras muitas situações que nós estamos aqui para ajudar e para colaborar. Eu peço desculpa a vocês, porque a minha garganta está um pouquinho, desde o início, né? Eu estou saindo num resfriado, então ela falha de vez em quando, desde o início da palestra, e eu queria... O próximo, por favor. Somente agradecer, tá? A esse convite, tá? Dessas pessoas maravilhosas, tá? Da TV Secal, e dizer que eu estou aqui à disposição de vocês sempre que precisarem e de todos aqueles que estão nos assistindo agora, virtualmente, e que Deus possa abençoar cada um de vocês, iluminando suas vidas, trazendo muita saúde, muita paz, muita esperança, muita felicidade, muita harmonia. Jesus, quando passou por aqui, ele nos ensinou o amor, o perdão, a esperança, a caridade, a humildade, a generosidade e, acima de tudo, nos disse que nós precisamos melhorarmos a cada dia e que nós somos deuses, vós sois deuses, e nós somos médicos de nós mesmos. E a nossa cura, ela começa no mental inferior, no emocional inferior, e através da correção do raciocínio, ela vem para os pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes. Gratidão. É um tema muito bom, né, doutor? É um tema que você fosse só ficar aqui, você discorre a noite toda, praticamente, porque Verdade. É muito assunto para tratar, né? E Verdade, com meu isso amigo. faz com que a gente não consegue assimilar muita coisa, né? Porque um tema desse tem que trabalhar no mínimo 2 horas, porque você vai Sim, trabalhar os processos e depois sim, tentar chegar a um denominador mostrando o que cada base poderia fazer, né? Uma sim, pergunta que fizeram aqui, sim. a associação tem curso online? Ela, inclusive, os cursos são híbridos. Eles são parte das aulas online e parte das aulas presenciais, tá? Então, o curso de formação é híbrido. Grande número das aulas são virtuais, né? São online, e somente as práticas, que eu esqueci de falar na palestra, que é interessante. As aulas práticas, normalmente, as investigações do inconsciente, quando os alunos estão ali praticando, colocando em prática o que aprenderam, essas têm que ser presenciais, porque é um processo de aprendizado, tá? Agora, toda a formação e a grande maioria das aulas, a não ser que sejam exercícios que têm que ser feitos em grupo, e muitos deles também são virtuais, eles são, tipo assim, online, no formato híbrido. E algumas aulas, como eu falei, presenciais.
Ah, legal, interessante, muito bom. Quem está conosco sempre aqui é o doutor Paulo Frutuoso, ele que inclusive nos indicou o senhor para chamar para fazer esse trabalho. E ele já fala nos livros dele Sim, bastante, né, sobre essa sim. parte da reencarnação, né, e é Doutor Paulo, muito interessante. sim. Doutor Paulo é um irmão muito querido, é um amigo. É, ele é fantástico. E eu acho que super cômodo. Eu acho que a internet dele caiu, gente. Eu acho que ele vai perceber, daqui a pouquinho ele entra de novo. Mas é como eu estava falando, é um tema muito No importante, coração, eu porque tenho muita alegria em conviver com ele lá. Ui, voltou. é coisa boa. Eu gosto muito dele. Ele já esteve aqui conosco ano passado na conferência, e Sim, ele é um tema que ele gosta, né? E ele vai a fundo, né? claro, Nesse com tema que ele certeza. trabalha. E quando ele tem alguma palestra lá no Frei Luiz, ele manda para a gente. Vamos lá, tem duas perguntas que fez, não sei se tem mais ali. Fica à Ao vontade. investigar o inconsciente nas sessões de psicoterapia, é possível encontrar as causas e dificuldades e a superar problemas que impedem sua evolução? Com toda certeza, sim. Nas investigações do inconsciente, que são comandadas pelos mentores espirituais da pessoa e auxiliadas por nós, normalmente os mentores mostram a personalidade congênita dessa pessoa. Ou seja, às vezes a pessoa tem uma mágoa, uma tristeza, um pânico, uma fobia nessa vida, que não é originária dessa vida, mas sim daquela existência anterior ou daquelas existências anteriores. E eles mostrando essas situações, eles dão as pistas para que a pessoa possa corrigir o raciocínio, mudar os pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes e obter uma melhora muito grande e até uma possível cura, com os desligamentos desses cordões energéticos que ligavam essa pessoa da vida atual, vamos dizer assim, o Fábio, como um exemplo, ao Marcos ou a Maria de uma vida passada. Quando você compreende de onde vem e você quer realmente mudar através do teu livre arbítrio, você faz a correção do raciocínio, muda pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, e, claro, olha, as melhoras são enormes e, como também, curas. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, muito querida, que essa pessoa não andava de avião de jeito nenhum. E em duas encarnações passadas, ele enxergou uma queda de balão, onde ele se machucou, não desencarnou, mas ficou tetraplégico, e uma outra encarnação que ele caiu de um penhasco de mais de 80 metros de altura, de um deck, e ele trouxe com ele nessas duas encarnações para a vida atual essa fobia, esse medo de altura. E através de sessões de investigação do inconsciente, como também sessões terapêuticas, conversas, tratamentos, ele foi desligando. E ele, vou dizer para você que ele curou totalmente, ele não passava perto de um avião. Hoje ele viaja de avião sem problema algum. Ele até brinca comigo, olha, mas eu tenho que tomar um Rivotril antes de entrar no avião. Eu falo, tudo bem, vou quebrar teu galho. Mas ele curou totalmente. É, porque esses traumas geralmente fica, né? E a gente acaba, muitas das vezes, sem saber entender, né? Uma coisa, dos sonhos, a gente consegue trabalhar muito sobre isso? Nos Sim, sonhos? você falou de sonhos, olha só. Normalmente, sonhos ou desdobramentos, tá? Porque o sonho, às vezes, ele é meio, tipo assim, meio esfumaçado, vou usar uma palavra assim. O desdobramento é real, você está lá, realmente toca, sente cheiro e tal. Normalmente, desdobramentos e sonhos podem ser regressões espontâneas, tá? Nós não aconselhamos, porque você pode encontrar, às vezes, uma situação traumática e não conseguir sair dela de uma maneira tranquila. Mas, se acontecer, também não é para você fugir desse processo. Mas o ideal é você procurar um psicoterapeuta reencarnacionista que pode te auxiliar no processo. Porque se você encontrar uma situação traumática, o psicoterapeuta vai estar ali te ajudando, tá? A que você recorde, mas que você também saia daquela situação e consiga fazer aqueles desligamentos daqueles traumas que você trouxe lá do passado. Porém, é claro, pode acontecer sim sonhos e desdobramentos que sejam regressões espontâneas. Tem aquele clássico filme, né? Minha Vida Noutra Vida, né? Você chegou a Sim, assistir? Eu achei assistir, aquele filme claro. fantástico. E ali ele Fantástico. realmente trabalha isso, como o senhor trabalhou a reencarnação em si. Exatamente. É isso. Por isso que eu te falei que aqui a gente coloca a reencarnação não como um assunto religioso, mas como um assunto científico que é estudado profundamente por profissionais
sérios, isso é muito importante, sérios como o doutor Paulo César Frutuoso, meu amigo, que é um pesquisador e é um desbravador nessa área da medicina do futuro. Eu costumo dizer que eu sou fã dele, ele é meu herói. Ele vai a fundo, né? E eu gosto muito do Paulo, Sim, com porque ele, certeza. quando ele trabalha em setembro, parece que se transforma, parece que ele sai de si e entra no assunto e parece que não é nem ele que está falando, Verdade, que ele vai a verdade. fundo, tanto que ele gosta, né? Uma outra pergunta: Fica à quais vontade. os dois níveis de tratamento com a psicoterapia reencarnacionista e se eu não corro o risco de ficar preso na dimensão acionada? Vamos lá. Existem vários riscos, na verdade, mas eles são muito minimizados com a escola de psicoterapia reencarnacionista, porque nós somos profissionais muito éticos. Então, nós somos muito bem preparados para que não aconteça nada, nada mesmo, com as pessoas que vão para esse processo. Os níveis de tratamento, primeiro a gente começa com o nível básico, que é buscar essa questão da personalidade congênita, a proposta de reforma íntima, e depois o nível avançado, que é o amadurecimento do ego, tá? E a reintegração do ego ao eu superior, tá? Por que os riscos são mínimos e quase nulos? Porque a gente sempre executa o processo e a gente sabe que nós não vamos terminar a sessão de investigação do inconsciente enquanto ela não chegar no ponto ótimo ou no melhor ponto possível. Porque nesse ponto já não existiam mais situações lá do passado. Tá? E uma coisa muito importante: nós não usamos catarse, reprogramação de memória, transe mediúnico, hipnose, nada disso. Nós só fazemos uma meditação lúcida, consciente. A pessoa está o tempo todo ali do meu lado, lúcida. Se ela pegar na minha mão, vai sentir o calor do meu corpo. Se eu pegar na mão da pessoa, também vai sentir. O que nós fazemos é uma meditação inicial para relaxar o corpo físico, elevar a frequência e a faixa vibratória para permitir o acesso dos mentores através da tela mental. Lá no plano espiritual é um telão holográfico. Aqui ainda é tela mental. Você está o tempo todo de olho fechado, vem na tua tela mental. Começa a vir um monte de imagens, ideias, pensamentos, e a gente incentiva a pessoa a nos contar essa história que está vendo na tela mental. Ela pode imaginar que está imaginando, inventando, achando que é coisa da cabeça dela. Nós somos treinados para perceber quando é e quando não é. Na grande maioria das vezes, não é, é real. E daqui a pouquinho, com o andar do processo, tudo vai fazendo sentido. E no final da sessão é maravilhoso, porque a pessoa volta daquela viagem como se ela tivesse dormido assim 2 horas, parece que ela está pisando em algodão. Ela vem muito bem. Na grande maioria das vezes, as pessoas estão ótimas no final do processo. Então, o risco é quase zero. A questão de ficar preso lá no passado, podem ficar tranquilos que isso não existe a mínima possibilidade. Porque é uma dúvida que muita gente tem. Um colega me Sim, questionou aqui agora. sim. Outra Inclusive, coisa, esse inclusive curso tem medo, né? precisa de formação acadêmica? Não, vamos lá, essa é uma pergunta muito boa. O curso de formação em psicoterapia reencarnacionista, a exigência mínima é segundo grau completo, ou profissionais da área de saúde oficial, ou profissionais da área de saúde alternativa, tá? Holísticos, médios trabalhadores de centro espírita, todos esses estão qualificados para fazer a formação. Ou seja, me perguntam muito: precisa ser psicólogo? Não. Precisa ser psiquiatra? Não. Precisa ser médico? Não. Mas é uma formação muito intensa, onde nós trabalhamos muito bem esses profissionais. E tem muitos médios de centros espíritas que fazem o curso de formação para atender gratuitamente nas casas de caridade. Tá? Então, é bem interessante isso. Então, profissionais oficiais ou alternativos, tá? Médios de casa de centro espírita. Agora, o requisito mínimo justamente é segundo grau completo, é o básico do básico. Sem o segundo grau completo, aí realmente não, a BPR não tem autorização para ministrar os cursos. E quanto tempo é esse curso? Normalmente, dependendo da quantidade de alunos, a turma é de 18 a 24 meses. Interessante. Muito bom. Tá? Ele é bem intenso porque é uma formação bem completa. Né? Nossa. Sim. Bom,
É isso aí, ô Júnior. Gratidão por essa palestra de hoje. Eu vou dar só um recadinho antes de você fazer as suas considerações finais, e Sim, depois, para o próximo domingo, quem vai estar conosco no dia 18/8 vai ser nosso querido amigo Públio Carício de Paula. Ele vai sim. trabalhar o tema Vinde a mim. Então, estejam todos convidados para o próximo domingo, dia 18, nesse mesmo horário, às 20 horas. Obrigado pelo convite. Doutor Júnior, fica à vontade para você fazer as considerações finais, se eu quiser agregar mais alguma coisa, e depois eu pedir para o senhor fazer uma prece para encerrar o programa, e a gente depois conversa nos bastidores um pouquinho. Então, vamos lá. Olha só. Em primeiro lugar, eu agradeço muito pelo convite a todos que me acolheram muito bem, tá? Me coloco à disposição para o que vocês precisarem, sempre. Eu, Mauro, todos nós dizemos que na psicoterapia nós somos todos irmãos, atendemos pessoas que estão necessitadas. O atendimento sempre é de pessoa para pessoa. A gente brinca e fala que o doutor fica no diploma. Então, o seu irmão Júnior te agradece, tá? Pela grande oportunidade, tá? E, como eu já disse, né, que Deus possa... Você pediu que eu fizesse uma prece de encerramento, você quer que eu faça? Farei, tá? Com uma grande alegria. E eu queria dizer para vocês que esse trabalho de vocês é muito bonito, tá? E eu peço não só a Frei Luiz, que é o nosso grande mentor e dirigente espiritual da nossa casa, mas que Deus, Jesus e Maria possa iluminar vocês cada vez mais, junto com toda essa falange de luz e falange de médicos espirituais e médicos que nos acompanham sempre. Minha eterna gratidão a vocês e a todos aqueles que nos acompanharam nessa noite de hoje. Gratidão. A todos uma boa noite, que nosso Mestre Jesus ilumine a todos para o início de uma semana aí, né? E que possamos estar juntos novamente no próximo domingo, esse mesmo horário. Boa noite a todos e até a próxima.